Bom, e a gente começa o Informa, então, falando de saúde integrativa. Eu nunca tinha ouvido falar, mas já dei uma lida agora. Estava conversando aqui com a Luíse. Bem-vinda ao Informa. A Vera Lúcia também, nossa personagem, bem-vindas. E ela estava me contando aqui para eu entender como que funciona esse método que já existia na Europa e você trouxe para o Brasil. Não sou eu, né? Vários profissionais já estão aplicando isso no Brasil. Aqui no Brasil. E o que eu achei muito interessante, que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui, que emagrecer não é uma coisa muito simples, que não adianta você comer de forma saudável, que a mudança está aqui. Com certeza, tudo começa na mente, né? Então tem que haver um trabalho em conjunto, corpo, mente e espírito, que a gente fala. E a saúde integrativa, ela deixa muito claro como o paciente deve ser o protagonista do seu próprio tratamento. Eu não vou alcançar a cura por ele, né? Ele tem que ser o ator principal. E aí vocês começam a tratar as questões emocionais, da mente humana, desde o início, porque você disse que o problema de tudo está ali. Então, a maioria dos problemas, principalmente relacionados à obesidade, tem conflitos emocionais por trás, muitas vezes, né? Na avaliação mesmo, a gente faz todo um catálogo desse paciente para analisar de onde que está vindo isso. Será que é uma desvalorização, uma baixa autoestima, um conflito de relacionamento, um sentir-se sozinha? Algum trauma que sofreu na infância? Traumas na infância, muitas coisas da infância que a pessoa muitas vezes não tem consciência, né? E aí ela começa com a compulsão alimentar, se sente mais desvalorizada ainda, porque o corpo vai ficando cada vez ao espelho pior para ela. E aí, infelizmente, é um ciclo vicioso, né? Come mais, se sente pior, não consegue ter o controle disso e aí, infelizmente, chega um estado crítico muitas vezes, né? Pacientes com 150 quilos aí, muitos jovens. Então a gente vê que cada dia mais jovens as pessoas estão ficando cada vez mais obesas, crianças muito obesas. Crianças já com colesterol alto. Colesterol e questões emocionais também, né? Infelizmente, mas também por maus hábitos, né? Que é passado errado de pai para filho. Então a gente tem que começar uma conscientização. E aí, por exemplo, eu procuro você lá na sua clínica, é um trabalho em conjunto. Eu chego lá, que tipo de exame que eu tenho que fazer? Você é atendida por quem? Então, a primeira consulta sou eu que realizo e a gente faz toda uma análise de alimentação, uma análise de digestão, uma análise de composição corporal, uma análise metabólica e hormonal e a gente também prescreve alguns exames, principalmente exames de sangue mesmo, convencionais, alguns de saliva, tem alguns de intolerâncias alimentares, porque muitas doenças hoje são ocasionadas por intolerâncias alimentares e cada paciente é um paciente. Então, por exemplo, pode ter um paciente com intolerância à lactose, mas pode ter um paciente com intolerância a morango e ele nem sabe disso. Só que aquele morango não quer dizer que vai dar um sintoma específico, mas pode baixar a vitalidade dele. Então também influencia, né? É algo muito complexo, vocês têm que analisar tudo como um todo. Exatamente, a minha consulta inicial dura em torno de 3 horas, não tem como ser diferente. Tem toda uma abordagem que deve ser feita, inclusive emocional, para a gente tentar juntar o quebra-cabeça, para poder fazer o melhor tratamento para aquele paciente. E é assim, o que você estava me dizendo aqui antes de começar o programa, que eu achei muito interessante, que é assim, às vezes a pessoa até se alimenta de forma saudável, mas a digestão não está boa ou o caminho que aquele alimento vai fazer no organismo vai dar alguma coisa errada ali, que isso pode gerar a obesidade ou o desconforto. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes o paciente se alimenta de forma muito rápida. A digestão começa na boca. Ele não faz várias, né? Mas a mastigação é incompleta. Chega no estômago, hoje em dia a gente sabe que o estômago não está conseguindo produzir ácido clorídrico adequadamente. E aí não digere adequadamente aquele alimento já no estômago. Chega no intestino, não consegue ser absorvido, lesa o intestino. E aí o problema começa, porque a imunidade está no intestino. Se a gente tem lesão de intestino, começa uma inflamação gigantesca. Eu sempre digo que a obesidade, na verdade, é um quadro de descompensação biológica. Juntando um quadro emocional, é uma bomba, a gente fala. Bomba. Com o ambiente, que você estava dizendo que é muito poluído. Sim, além de tudo, né, eu sempre falo que tem coisas que a gente não tem muito controle.
Então, por exemplo, a gente utiliza muitos cosméticos e esses cosméticos estão cheios de produtos químicos, de metais pesados. A nossa água é inadequada, né? Os alimentos com agrotóxicos. O alimento cheio de agrotóxicos. O Brasil é um dos países que mais libera colocação de agrotóxicos nos alimentos. Então, assim, a gente está sendo envenenado diariamente. Então, junta tudo isso e a gente tem que tratar tudo isso. Não adianta só com a parte alimentar, não adianta só uma medicação, mesmo porque tudo que a gente faz é de forma natural. Quanto mais fisiológico para o corpo, mais fácil ele se adapta, mais fácil ele responde e mais tempo aquilo se mantém, né? E aí você disse que o começo do tratamento você vai desintoxicando, você vê onde que está o problema, por exemplo, você vai limpando o estômago, o fígado da pessoa, como que é feito esse trabalho? Então, na verdade, o processo chama destoxificação. Destoxificação, porque uma desintoxicação a gente faz com um chá verde, por exemplo, com suco verde. A destoxificação você tem que limpar a célula. O metabolismo que aquela célula faz que está inadequado por conta da sobrecarga que a gente está. Então, a base é intestinal, né, que é o nosso segundo cérebro, é muito falado isso hoje, é onde está a nossa imunidade, então é preciso tratar intestino, é preciso analisar o estômago para ver se produz os ácidos necessários para a digestão. A gente analisa fígado, que geralmente está sobrecarregado, ninguém dá importância para o fígado e na verdade é ele quem metaboliza tudo, né? E aí vai, sistema linfático, sistema renal, e aí as pessoas não tendo controle disso, começa a aparecer lesões de pele, rinite, sinusite, é tudo consequência de um excesso de toxinas no corpo. Às vezes azia, barriga inchada. Não tenha dúvida, gases, constipação que as pessoas não dão importância e que causam um Alzheimer, um Parkinson no futuro. Então as pessoas não estão dando, vamos dizer assim, importância para pequenos sinais que o nosso corpo já está demonstrando. Às vezes um paciente chega no meu consultório sem nenhuma doença, mas com mais de 50 sintomas. E aí a gente tem que equilibrar tudo isso. Que são esses pequenos sintomas que a gente está dizendo aqui, azia, um refluxo. Exatamente, constipação, azia, dor de cabeça, queda de cabelo, estresse. As pessoas não têm ideia que uma descompensação biológica não se deixa produzir os neurotransmissores específicos para dar aquele sentimento de bem-estar. E aí você está mais estressado e não entende por quê, está irritado, está ansioso, que é muito comum hoje. Tudo começa por uma junção de uma inadaptação biológica por questões do estresse do dia a dia também. E aí o que eu achei muito interessante é que vocês não passam uma dieta. Não existe aquilo, você tem que comer 30 gramas de carboidrato, de proteína, A gente sempre faz assim, a gente tem uma nutricionista na equipe que é muito necessária pra gente, né, pra ter o acompanhamento. A gente faz um acompanhamento diário, inclusive, tá? A gente passa uma orientação alimentar. O que é saudável? Na verdade, todo mundo já sabe o que tem que se alimentar para emagrecer ou para manter a saúde. As pessoas acham que dieta é aquilo que você vai se restringir. Mas, na verdade, eu sempre falo, existe a dieta da saúde, mas as pessoas estão fazendo a dieta do câncer, a dieta do Alzheimer, a dieta do diabetes, e as pessoas não têm consciência de que no futuro vai ter consequência. As pessoas, infelizmente, querem viver somente o agora. E depois do sofrimento vem, o corpo vai cobrar de alguma maneira. E a Vera Lúcia é sua paciente, Sim. Emagreceu 30 quilos. 30 quilos. A Vera Lúcia chegou a pesar 116, emagreceu 30 em um ano, que foi bastante peso, né? Que você perdeu aí em um ano. E aí, como que foi esse processo? Como que você chegou até ao método aí da saúde integrativa e por que você ficou nele? O que te chamou a atenção? Bom, eu estava com excesso de peso e assim, com dificuldade de dor nas costas, dor no joelho, tudo para caminhar pela posição que eu trabalho, estava dificultando tudo. E assim, o histórico da minha família é todo obeso. Aí o que eu achei? E todo mundo morre sentado. Eu falei, eu não quero morrer sentada, né? Eu quero uma vida normal. Aí eu comecei a procurar. Eu até pensei em fazer bariátrica. Aí fiz um coach de emagrecimento e a gente estava fazendo, não consegui. E aí ele falou, vou te indicar uma médica que você vai conseguir emagrecer com ela. Ela é um pouco longe, né? Porque eu morava distante da... Ele falou, não tem importância, eu vou aonde for. E ele me indicou, eu fui e me adaptei perfeitamente à doutora Luísa e foi muito
Foi tranquilo. O que você achou? Você disse que já tentou fazer outros tipos de dieta ao longo da vida, que você já nasceu gordinha, mas o que te chamou a atenção que você falou, não, esse método eu vou ficar? Eu acho que a confiança que ela me passou, assim, eu não queria tomar remédio. Então, assim, não ter remédio no tratamento foi o que me deu mais confiança. Vocês não usam remédio em hipótese alguma? Tudo suplementação, então tudo à base de vitaminas, minerais, aminoácidos, substâncias que o nosso próprio corpo produz, que na verdade não está produzindo. Tipo falta de vitamina D. Exatamente, que aí é repõe. Muito comum, repõe. Falta de ácido clorídrico, que a gente dá nutrientes para que esse corpo produza de novo. O fígado, que é onde metaboliza-se tudo necessário no metabolismo de primeira passagem, que a gente fala, várias vitaminas. E os pacientes não comem, não se alimentam. E quando se alimentam bem, às vezes não digerem. Então, assim, tem que suplementar. É muito necessária a suplementação. E aí tudo só natural. Fazendo esses exames que a gente consegue saber onde que estão as deficiências. Sim, na verdade, assim, é muito difícil a gente falar em termos de exames, tudo. Porque, na verdade, a maioria dos convênios não cobrem. Esses exames alimentares não cobrem e é muito caro. Na verdade, a gente já tem uma consciência do que está acontecendo e vai suplementando de acordo e analisando a longo prazo, geralmente mudando. Todo mês a gente dá uma fórmula diferente para ir estimulando vitaminas diferentes, né? Dar nutrientes diferentes para o corpo, porque na verdade vitaminas e minerais não fazem mal a ninguém, né? Muito pelo contrário. Hoje em dia as pesquisas mostram que ninguém morreu nos últimos anos tomando vitaminas e minerais. Então isso é muito importante, né? Suplementar o que é fisiológico para o nosso corpo. Entendi. E aí, a Vera Lúcia me contou aqui, então, que você tinha dor nas costas, no joelho. Depois que você começou o tratamento, o que aconteceu? Eu não sinto mais dor. Mais nada? Não sinto mais nada, nenhuma dor. Trabalho normalmente, não tenho mais dor, não. Caminho, faço yoga, e não tenho mais dor. Você acha que foi pela perda de peso, junto com esse equilíbrio que eles encontraram no seu organismo? Eu acho que sim, e também a mente, né? Onde se trabalha a mente também, né? Ela dá um apoio pra gente com os coaches que ela faz e também para ajudar a gente mudar o foco do pensamento também, né? Como que ficou a sua autoestima? Como que era antes e como que ficou? Eu acho assim, o estar aqui falando já é uma prova de que melhorou bastante a autoestima, né? Eu não teria coragem, a gente sempre se esconde, né? Quando a gente é gordinha, a gente sempre se esconde, né? E aí, mas agora me expor aqui já é uma prova de que minha autoestima está bem grande. Que você já está autoconfiante para se expor. Exatamente. Que as pessoas, quando não estão se sentindo bem, não querem ser olhadas, observadas. Exatamente. E agora o tratamento da Vera, o que acontece? Estabilizou, ela precisa perder mais? Como que faz para manter? Que às vezes o difícil também é manter. Aliás, o mais difícil é manter, tá? 90% das pessoas, as pesquisas andam mostrando, independente se é um tratamento natural ou se é uma bariátrica, as pessoas voltam a engordar. Por quê? Porque elas não têm a consciência, que é muito falado assim, depois você vai poder comer de tudo. E isso é uma mentira. Na verdade, você pode comer de tudo, mas o maior problema é o erro dentro de casa. Ninguém sai todo dia para festa, ninguém vai para barzinho todo dia. O erro começa dentro de casa, então todo dia você quer algo diferente. Um dia um sorvete, um dia um lanche, e aí isso vai se acumulando de novo. Então qual que é, eu sempre falo assim, o que é a manutenção? É manter-se na dieta da saúde no dia a dia, para que nos eventos, nas festas e assim por diante, a gente consiga poder comer o que a gente realmente gosta ou quer, porque na verdade até o paladar muda, viu? As pessoas, o que elas comiam antes, o açúcar, a quantidade de açúcar, a quantidade de farinha, assim melhora muito, a gente não consegue mais. Eu também emagreci 20 quilos e a gente sempre... Em quanto tempo? Eu emagreci em torno de 3 meses. Nossa, então depende de cada organismo. A gente tem pacientes que emagreceram 60 quilos em 8 meses. Então assim, cada paciente é único, né? E a gente precisa sempre estar de olho nessa individualidade. E a gente está falando aqui das dores que desapareceram.
Você me disse que fazendo esse tratamento é possível até livrar das dores, por exemplo, da fibromialgia, que eu estava vendo esses dias, aconteceu o Dia Mundial da Dor, uns dias para trás aí, eu estava lendo que 3% da população brasileira tem fibromialgia, que são dores nas articulações, dizem que são dores horrorosas. Sim. E com esse equilíbrio aí da saúde integrativa, você consegue livrar o paciente das dores? Para que as pessoas entendam melhor. As nossas toxinas, elas geralmente são retidas no nosso corpo para nos proteger, principalmente nos tecidos gordurosos. Então é por isso que quando a pessoa começa uma dieta, ela começa a passar muito mal, dor de cabeça no início, porque essas toxinas começam a ser eliminadas. Bem como nas células de gordura, também se acumulam nas articulações. Então muitas das pessoas que têm dores nas articulações é por conta de excesso de toxinas, né? O que acontece? A fibromialgia, por exemplo, ela também tem uma questão emocional. Sempre tem. E aí a gente buscando essa reparação de conflitos, de dores emocionais, né? E agindo no biológico também, eu falo sempre que é um tratamento que é muito completo. Uhum. Dificilmente, pelo menos se não cura, ela não melhora muito, entendeu? Então, assim, a gente sempre tenta dar a melhor resposta para aquele paciente, mas ele precisa querer, né? Porque se ele não quiser mudar de vida realmente, dificilmente a gente vai conseguir ajudá-lo 100%. Mesmo tendo toda uma equipe ali trabalhando junta, não adianta, porque a pessoa é a principal interessada, o paciente tem que querer. É o protagonista. E assim, ao longo dos seus atendimentos, da sua experiência aí, eu queria saber se você acha que depois dos 30, 40 anos fica mais difícil esse emagrecimento, que dizem, né, que o corpo fica mais lento, e se homem e mulher têm as mesmas respostas. Tá. Vamos lá. Primeiro que as pessoas têm aquela ilusão de que o gordinho tem metabolismo baixo. Isso está errado. Eu provo para todos eles que o metabolismo do obeso ou do gordinho é muito maior do que de um paciente magro. Então, um gordinho em processo de emagrecimento perde muito mais peso. Aquele paciente magrinho, para perder uma gordurinha localizada, sofre horrores. Homem tem muito mais vantagem sobre a mulher. Por conta de muito mais massa magra do que nós, mulheres, eles acabam tendo uma vantagem nisso. Então, homem perde muito mais rápido. A gente tem pacientes que eliminam 15 quilos em um mês. Nossa. Uma coisa muito importante a gente falar é que as pessoas acham que quanto mais rápido emagrece, mais rápido se ganha peso. E isso também é um mito, tá? Porque, infelizmente, as pessoas fazem, por exemplo, a dieta do alface e logo em seguida voltam a comer o lanche. E aí, lógico, obviamente que vão engordar, né? Mas não, tá? A gente pode ter sim essa manutenção, né? E é assim, a gente tem que mudar de vida realmente. Então, é individual também. O homem tem mais facilidade, mas também cada caso é um caso. E sobre a idade que você me perguntou, a gente tem pacientes de 80 anos que emagrecem 7 quilos em um mês. Então, é lógico que é tudo um pouco mais difícil. Mas você lembra que eu falei que se a gente estimular o fisiológico, tudo pode acontecer? Uhum. Então, se a gente estimular o organismo daquele paciente de 80 anos a funcionar como um organismo de 50 anos, ele vai emagrecer mais rápido. Porque, na verdade, o que está acontecendo é um envelhecimento natural. E se a gente conseguir equilibrar aquilo e fazer com que volte a ter um organismo com mais vitalidade, mais fisiológico, a gente consegue fazer com que isso seja mais rápido também. E assim, a gente sabe, por exemplo, da questão da ansiedade, que hoje em dia as pessoas são muito ansiosas. Sim. E isso leva à compulsão, ao distúrbio alimentar. E se vocês não dão remédio, apenas repõem as vitaminas, como vocês conseguem? Vocês têm alguma técnica, por exemplo, para tratar essa ansiedade? Com certeza. Tem essas ferramentas para tratar o emocional, que a gente utiliza. É uma ferramenta que une, na verdade, meditações, ferramentas de coach, ferramentas diversas da medicina germânica, que é algo que vem de fora do Brasil também. Quântica, a gente usa muito saúde quântica para que a gente consiga. Mas também a gente pode dar nutrientes para esse corpo produzir mais neurotransmissores que deem bem-estar para aquele paciente. Agora, uma coisa muito importante dizer, a ansiedade está ligada 100% ao intestino, porque é nele que é produzido os neurotransmissores, a serotonina, que leva ao bem-estar. Então, se não está produzindo, é porque o intestino não está funcionando adequadamente. Entendi. Entendeu? Então, tem que tratar o conjunto.
né? E às vezes esse bem-estar que você diz que as pessoas buscam muito na comida, no doce, que é essa forma de compensação, se você dá uma regulada aí no seu organismo e você já está se sentindo bem, às vezes você não vai buscar na comida, no alimento. De jeito nenhum. Eu sempre falo assim, né? O vício de comer, na verdade, é como qualquer outro. É como o cigarro, é como a droga, né? A gente tem pesquisas mostrando aí que uma mesma área do cérebro é ativada como o uso da cocaína. Então, por isso que as pessoas querem um chocolate, querem um carboidrato, porque eles liberam mais energia de alguma maneira e te dão mais saciedade, te dão bem-estar, né? E a gente tem que controlar. É um vício que vai te causar, mais cedo ou mais tarde, um problema muito grande. A gente tem que encerrar, eu preciso só falar com a Vera Lúcia agora, como que você pensa em seguir aí daí em diante? Como que você está fazendo para manter? Tá difícil, não tá? Como ela falou, você usar no seu dia a dia a técnica ali, né? E aí, de vez em quando, você sai um pouquinho no final de semana, mas volta, no seu dia a dia você volta ao normal. O mais importante é que você mudou a cabeça, Mudou né? a cabeça. Você não pensa mais como antes. Não penso mais como antes. É aí que tá a base de tudo, né? Nem fale. Luiz, eu preciso que você deixe seus contatos. Quem quiser saber mais sobre saúde integrativa, como funciona o tratamento, onde te procurar, faz o quê? Legal. A gente tem o nosso Instagram. Nosso Instagram é doutora.louisesoares. O site também doutoralouisesoares.com. E a gente também tem o Facebook, Doutora Louise Soares. O contato de telefone é 12 988 16 26 44. Tá joia, muito obrigada. Obrigada a você. Eu já te convido a voltar aqui ao Informa, porque é um assunto que eu achei interessantíssimo. Muito obrigada. Que eu acredito, então eu quero que você volte pra gente falar mais. Com certeza. Pode trazer os pacientes, Vera Lúcia pode voltar também se quiser mais uma vez, tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela presença.